Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós começamos este episódio com o Salmo 27, no versículo 13, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, o meu testemunho de vida. Afinal de contas, a gente precisa saber um pouquinho da história das pessoas que nos cercam, das pessoas que nós estamos vendo, acompanhando, as pessoas que nós admiramos. Toda grande pessoa tem uma grande história. Não estou querendo dizer que eu sou grande, mas eu também tenho uma história. E claro, eu tenho que pensar e acreditar que o meu testemunho de vida pode ajudar você, pode ajudar as pessoas da sua família, as pessoas da minha família, como tem ajudado aqueles que me cercam. A tua história também, eu creio que é uma história linda. Mas vamos lá. Quem me vê hoje, vê tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho. E quando eu digo eu e minha família. Não sou egoísta, mas o que eu e minha família temos, onde nós estamos, nossa posição social, nossas empresas, nossos negócios, a posição dentro da igreja, a posição na sociedade, a posição em relação a Deus. Claro que isso é muito mais escondido. Já ouviu aquele ditado que diz que as pessoas enxergam os prêmios, mas não enxergam os tombos que nós levamos? É exatamente isso. Nós não colocamos para as pessoas como é que nós alcançamos isso. Porque o que fica mais em evidência são as vitórias e não as derrotas. Quando nós estamos ali pelejando, estamos nos esforçando, dificilmente as pessoas vão enxergar isso, porque as pessoas não gostam muito de enxergar ou ver ou ajudar nas dificuldades. Mas quando está todo mundo bem, é onde nós conseguimos enxergar o que as pessoas alcançou, onde elas estão. No entanto, você segue, com certeza você está seguindo uma pessoa aí de sucesso, né? Uma pessoa que está aí no dia a dia, trabalhando, conquistando as coisas e que ela obteve um sucesso. Um pastor, alguém que você admira, você tem alguém que você segue, alguém que provavelmente é o seu mentor, sua mentora. Então vamos lá, vamos descobrir um pouquinho da história então do Adilor Júnior do Vida de Cristão. Eu vou começar a partir de um ponto em que foi o momento em que nós mais precisávamos de ajuda. Já quando eu comecei a namorar com a Janaína, eu trabalhava numa empresa de laticínios de iogurte. Eu era promotor, eu estava sempre correndo as cidades, fazendo limpeza dos potinhos de iogurte, limpando. Eu era um promotor repositor. E então eu tinha que sempre deixar bonitinho, limpinho, e surgiu então uma oportunidade através da mãe da Janaína, que tinha um restaurante, tem até hoje, de nós estarmos abrindo um negócio neste local. Ela falou: olha, à noite vocês podem abrir lá, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então nós decidimos tentar alguma coisa nova. Nós não tínhamos ideia do que empreender, do que fazer. E começamos então a entender, a aprender a culinária. Eu fiz alguns cursos, alguns treinamentos de culinária, pizza, massa, doce, bolo, e comecei a aprender. E foi até muito legal, porque hoje eu cozinho aqui em casa e amo cozinhar. Mas nessa época era novidade. E nós ficávamos até tarde tentando descobrir alguma coisa sobre receitas, sobre como negociar. A gente não tinha ideia, nós éramos novos, muito novos. Eu tinha apenas 22 anos e a Janaína, mais nova ainda, a Janaína tinha 18 para 19 anos. A gente não sabia como a gente ia fazer esse negócio acontecer. Mas a gente foi dando nossos passos devagar e abrimos a pizzaria à noite. Na verdade, a gente abriu com pratos à la carte, que não deu muito certo também. Depois nós passamos para a pizzaria.
e que também não deu muito certo. Nós quebramos a cara, não sabíamos administrar, essa que é a verdade, a gente não sabia nem o que era ser empresário. A gente estava tentando, deu errado. A gente tentou depois, novamente, com salgaderia, nós estávamos trabalhando com salgaderia, e também a gente não deu muito certo. A gente tentou abrir uma rotisseria, também não deu muito certo. A gente tinha um bar dentro de um clube. Isso dava muito certo, porque como era um clube, as pessoas não tinham outro lugar para ir beber, para ir comer, senão ali. Porém, nós éramos cristãos e vender bebida alcoólica, as pessoas ficavam bêbadas ali na nossa frente, quebravam os copos, quebravam as garrafas, quebravam as mesas, porque eles brigavam e discutiam. E era um ambiente muito ruim para nós que éramos cristãos. Então aquilo também não deu muito certo, embora dava muito dinheiro. Se a gente continuasse, provavelmente a gente estaria bem, mas não agradava ver que os nossos produtos faziam mal para as pessoas, aquilo cortava o coração, aquilo Deus nos cobrava muito. E aí nós tentamos novamente uma rotisseria que também não deu certo, uma sociedade que não deu certo. Eu com a minha cunhada, a gente acabou se desentendendo. Hoje, graças a Deus, nós estamos bem. Ela é uma bênção, eu também admiro muito ela, a gente se dá muito bem. Mas naquela época não deu certo, cada um tinha um pensamento diferente. Então, eu venho de uma jornada de negócios que sempre estava fracassando, sempre estava dando errado. Mas talvez eu não sabia qual era o plano de Deus. Nós acreditávamos em Deus, tínhamos nossa fé, mas ainda não éramos maduros espiritualmente. Nós não tínhamos maturidade cristã. E isso deu muito trabalho na nossa vida. E aí, claro, todo mundo chega aí a um fundo do poço. Nós chegamos ao nosso fundo do poço ao momento em que eu não conseguia emprego, eu não conseguia trabalho em lugar nenhum, as pessoas não queriam o meu currículo, as pessoas, embora eram amigos, conhecidos, mas eu não tinha capacitação suficiente para adentrar dentro de uma empresa e fazer algo, trazer resultados. Eles não queriam o meu currículo. E o que aconteceu? Nós já trabalhávamos com a minha sogra durante o dia no restaurante e eu continuei trabalhando cada vez mais com ela, firmado com ela. E a gente estava ali sempre tentando buscar algo diferente. E nessa época, quando eu trabalhava com ela, eu também passei a morar com a minha sogra, com o meu sogro. Janaína e eu, a gente havíamos casado recentemente, e então nós estávamos morando com os meus sogros. A gente tentou morar sozinho, não deu muito certo, porque era difícil, a gente, como eu falei, a gente não tinha aí uma capacidade financeira para manter uma casa, então nós moramos com a minha sogra, foi uma benção. Minha sogra é uma benção, eu brinco muito com ela, brinco muito com meu sogro, mas eles foram bênção nas nossas vidas, abençoaram muito a gente, nos ajudaram muito, e acredito que se fosse diferente, se a gente fosse pessoas ruins, mesmo assim eles teriam ajudado, porque eles têm um coração muito bom, são pessoas maravilhosas. Eu sou grato mesmo. Tudo que a gente pode fazer por eles, pelos meus pais também, a gente faz. Meus pais também abriram a porta da casa deles para nos ajudar, mas a gente ficou com a sogra, até porque a gente trabalhava com ela e era mais perto. E aí veio a Sofia, nossa filha pequenininha, e agora ficou mais pesado ainda, né? Janaína grávida, eu não tinha muita experiência em nada, trabalhando com a sogra, trabalhando com comida, a gente não sabia o que ia fazer, porque a gente não sabia como fazer, não tínhamos ideia. E antes da Janaína engravidar, nós ainda estávamos noivos, trabalhando com a minha sogra. E aí um dia, nós sempre tínhamos
tínhamos, de início do expediente, nós fazíamos uma oração. Tinham pessoas cristãs lá, trabalhando com a gente, e no final do expediente também nós fazíamos uma oração. E num dia de oração, nós estávamos lá orando, e nós estávamos com uma situação financeira muito ruim mesmo. Nós não tínhamos dinheiro para muita coisa, era realmente ali o básico para fazer alguma coisa. Minha sogra bancava comida, bancava a casa, minha sogra bancava muita coisa. Então a gente estava ali num desespero, porque quem casa quer casa, né? E tudo aquilo que a gente sonha quando casa, né? Vou ter minha casa, vou ter meu emprego, vou ter meu carro, vou ter minhas coisas. A gente não estava tendo. Nós não tínhamos nem visão de futuro. E nessa oração, eu lembro muito bem, foi muito nítido, porque foi aí que foi a virada de chave da minha vida e da vida da Janaína, das nossas vidas como um casal. Eu lembro que tinha uma irmã, a irmã Nilva. Se ela estiver assistindo, foi uma bênção na nossa vida. Ela olhou no meio da oração, Deus tomou a vida dela e ela olhou para mim e disse assim: olha, você vai ser grande. Deus manda te dizer que você vai ser grande e você vai emprestar a muitos. Você vai ser muito abençoado. Deus vai colocar muita coisa grande na sua mão. E eu olhei, eu não duvidei, mas sabe quando você está já com a cabeça cheia de profecias, de coisas de Deus, de profetadas? Eu não duvidei, mas eu fiquei, será que é mais uma, né? E eu olhei para ela e falei: amém, recebo, amém. É uma profecia, amém, eu vou receber, eu quero isso para minha vida, eu quero ser grande, eu quero ajudar as pessoas. E ela falou: você não vai mais pegar emprestado, você não vai tomar mais emprestado, mas você vai emprestar a muitos. E eu falei: amém, eu quero ajudar pessoas, vamos lá, né? É o que nós desejamos. E aí a Janaína, ela estava de frente para mim e a Janaína estava atrás dela. A Janaína deu aquele risinho, igual Sara deu, né? Quando duvidou da promessa, porque a Janaína também estava desesperada. Hoje ela conta, se ela tiver a oportunidade, ela vai contar isso para vocês. Ela disse que era impossível acreditar naquilo por conta das circunstâncias. Janaína e eu, nós chorávamos quase todos os dias, todas as noites, por conta da nossa circunstância. E a gente estava desesperado. E ela riu e a irmã Nilva virou, olhou para ela não riu alto, ela riu baixo, porque nem eu vi ela. Depois me contou isso. E ela falou assim: olha, e você? E ela gritou, e a gente até assustou: e você? Não duvide do que Deus vai fazer na vida de vocês. E, opa! E aí o negócio, a gente viu que era Deus mesmo que estava certo. Daquele dia em diante, algumas coisas começaram a acontecer. Claro, não foi no dia seguinte, mas algumas coisas começaram a acontecer. Virou uma chave na minha mente, na mente da Janaína: peraí, a gente tem que mudar essa situação. Nós servimos a um Deus que é o dono da prata e do ouro, a um Deus que faz os montes se moverem com a nossa fé. Então vamos crer que essa palavra é verdadeira, e a gente se agarrou nessa palavra. Porém, uma coisa que eu já digo para vocês, não é somente se agarrar na palavra e esperar que algo aconteça. Não, é você também começar a trabalhar. É você acreditar naquilo que foi dito e começar a colocar a mão no arado, a trabalhar. E aí meu sogro precisava de alguém para ajudar ele na empresa dele, na refrigeração. E eu falei: vamos lá, eu vou ajudar. Vou ser o braço direito do senhor aí, não tinha ninguém, vamos lá. E eu comecei a trabalhar com meu sogro. Só que eu nunca fui de ficar parado. Como eu disse lá no início, quando eu comecei com a parte de comidas, eu fui fazer cursos, treinamentos. E com o meu sogro não foi diferente. Eu precisava entender o que eu estava fazendo para poder ajudar ele. No entanto, quem me conhece sabe que até hoje eu estou estudando. Estou terminando minha faculdade, estou pensando em uma pós-graduação, tenho curso técnico, tenho vários cursos profissionalizantes. E aí eu fui atrás, falei: eu quero entender desse negócio. E eu comecei a estudar.
eu comecei a estudar, e para mim estudar o curso mais próximo a respeito de refrigeração era a 80 quilômetros da nossa cidade, e eu não tinha carro. E aí eu pegava o carro do meu pai emprestado. Então, pegava o carro do meu pai na sexta-feira, porque 8 horas da manhã no sábado eu tinha que estar no curso. O curso ia até às 18 horas, era no Senai, e eu ia fazer o Senai. Às 18 horas eu saía de lá, voltava correndo para minha cidade, porque eu trabalhava à noite numa pizzaria. Trabalhava durante o dia com meu sogro, e à noite eu trabalhava numa pizzaria. E aí, o pessoal da pizzaria, uma bênção também, porque quando eu comecei, eu avisei eles, falei, olha, eu vou precisar entrar um pouquinho mais tarde, aos sábados, por conta do curso que eu faço em outra cidade. Aí, não, tudo bem, pode entrar. Eles aceitaram numa boa, e eu era o chefe de cozinha dessa pizzaria, então eu tinha que organizar tudo. Deus foi me honrando, me abençoou, me colocou como líder de cozinha nessa pizzaria. Eu trabalhei durante um bom tempo lá, cerca de 1 ano e meio nessa pizzaria, e todo o dinheiro que eu ganhava à noite era para a construção da nossa casa, e a gente construindo devagar nossa casa, e até que chegou um momento que travou. Para resumir, eu fiquei aproximadamente 10 anos sem mexer na casa, porque quando a gente começou o nosso negócio, ou investia na casa ou investia no negócio. Então, aí a gente preferiu no negócio. Mas voltando, e aí eu fui me treinando, fui me aperfeiçoando, fazendo cada vez mais cursos e ganhando mais mercado. Comecei a trazer serviços e coisas, produtos para dentro da empresa do meu sogro que ele não tinha antes, ao ponto de ficar muito grande e nós precisarmos sair. Na realidade, nós tivemos que sair e nós não sabíamos o que fazer. Meu sogro falou, olha, pega um pouquinho de serviço aqui que você trouxe e vai tentar alguma coisa. Então, meu sogro abriu as portas para a gente de trabalho e nos ajudou muito. E o telefone dele tocava direto, ele passava o serviço para a gente. Porque até o nosso telefone tocar foi difícil também. Era telefone novo, pessoal novo. A gente foi empreender novamente. E o medo tomou conta do nosso coração. O que a gente vai fazer? Como? E se a gente quebrar de novo? Sabe aquelas setas de Satanás? Vai dar errado. Você vai quebrar de novo, não vai dar certo. Então, nós decidimos fazer novamente. E nessa empresa, eu e a Janaína, a gente começou com bebedouros e purificadores de água. E como a gente trabalhava de segunda, quarta e sexta, eu fazia a visita nos clientes, pegando os aparelhos, né? Ia com o nosso carro particular, a gente acabou tendo que comprar um carro simples na época, para poder trabalhar, para poder entregar serviço. A gente pegou, e também foi um sufoco para pagar esse carro, porque a gente pegou em financiamento, né? E a gente sempre teve esse medo de financiamento, de ficar endividado. E aí a gente corria, pegava os equipamentos, e aí eu pegava durante a tarde, fechava o expediente às 5 horas, 6 horas da tarde, eu ficava até 11 horas, eu e a Janaína dentro da empresa, arrumando esses equipamentos, para a gente poder entregar na terça, na quinta e no sábado, para que a gente pudesse pegar o dinheiro e fazer o dinheiro circular e a gente conseguir melhorar a nossa empresa. Nós fizemos essa vida durante 1 ano e pouquinho, até que nós crescemos muito e precisamos de ajuda. Aí nós contratamos pessoas para trabalhar. O primeiro deles foi nosso sobrinho Thiago, uma bênção também. Hoje, graças a Deus, ele tem sua própria empresa. Mas a gente trouxe ele e a gente começou a crescer. Dali em diante a gente começou a crescer e o crescimento não parou. O problema que começou a acontecer com a gente foi ou a gente aceita o crescimento ou a gente trava aqui, para e não faz mais nada. Então ficou impossível não crescer, porque as pessoas começaram a nos procurar, as empresas começaram a nos procurar. Então a gente começou a melhorar a nossa parte empresarial. E aí Deus começou a trabalhar na nossa vida desde aquele dia em diante e não parou, e foi fazendo com que a gente crescesse cada vez mais, cada vez mais. Hoje ainda estamos crescendo, não somos os maiores do mundo, mas estamos crescendo. Para quem olha a nossa vida e enxerga isso, a gente consegue enxergar isso, mas por conta de uma palavra que nós tomamos posse.
Nós tomamos posse dessa palavra, nós cremos nessa palavra e nós começamos a trabalhar em cima dessa palavra. E quando a gente começou a enxergar o crescimento, a gente viu que era verdade. Que quando a gente começou a emprestar e não mais tomar emprestado, a gente já não tinha mais nenhuma dúvida. A gente viu que realmente Deus estava na nossa vida, nos abençoando, nos direcionando. Por isso, hoje, o que eu faço aqui, o podcast, para mim é uma alegria imensa poder compartilhar, poder passar adiante todo o conhecimento que Deus me deu ao longo dessa trajetória, desses anos de vivência, dos trancos e barrancos. Até hoje a gente passa alguns problemas, mas hoje nós temos muito mais fé. Hoje nós somos muito mais maduros espiritualmente para passar pelas circunstâncias. Hoje a gente já não se desespera mais, porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo, que o Espírito Santo nos dirige e que Ele é quem tem o controle da nossa vida, das circunstâncias que nos cercam. Claro que eu estou contando aqui bênçãos que aconteceram na minha vida materialmente, mas espiritualmente é muito maior, porque a gente passou a acreditar mais em Deus, em suas provisões e no seu método de trabalhar na nossa vida do que no nosso próprio braço. Embora a gente tenha condições financeiras boas, mas a gente não julga isso como poder ou como algo que possa nos ajudar se a gente passar algum problema. Pelo contrário, a gente enxerga isso como resultado da nossa fé, da nossa crença em Jesus. Quanto mais eu creio, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu entrego a minha vida e a vida da minha família nas mãos do Senhor, mais o Senhor nos abençoa, mais o Senhor nos capacita. E hoje eu posso dizer para vocês algo que eu disse lá atrás para o Senhor quando nós estávamos trabalhando. Eu falei o seguinte: nós estávamos com vários problemas financeiros e problemas também com trabalhos. Toda empresa passa por isso, eu já adianto para vocês. E eu disse assim para Deus, porque estava me tomando muito tempo e eu não conseguia estar na casa do Senhor. Eu falei assim: Pai, vamos fazer o seguinte: o Senhor cuida das minhas coisas, da minha empresa, da minha família, dos meus negócios, da minha casa, do meu carro, dos meus funcionários, dos meus clientes. O Senhor cuida de tudo isso e eu cuido das coisas do Senhor. Eu vou estar na igreja, eu vou estar tocando, vou estar pregando, vou estar fazendo podcast, vou estar ministrando, eu vou estar fazendo a obra do Senhor. Então eu pedi para Deus, fiz esse pedido para Deus, é claro, um pedido ousado, um pedido espiritual, para que eu pudesse ter tempo para Deus, porque eu realmente, com a empresa crescendo, sendo abençoada e tendo muitas coisas acontecendo, eu não tinha tempo para Deus. Isso me preocupou, porque o que era para ser bênção poderia se tornar uma maldição. Então eu falei, não está certo, eu preciso estar com o Senhor, porque o que acontece? O crescimento vai tentar te afastar da presença de Deus, porque vai te tomar tempo, você vai precisar estar adquirindo mais conhecimento, você vai ter que estar mais centrado nas suas coisas. Eu digo isso nos negócios, tá? Não sei como seria fora de uma empresa, mas eu digo isso pela empresa que nós temos hoje, pelas empresas que nós temos hoje. Toma muito tempo. Então isso tiraria a mim e a minha família da presença de Deus. E Deus, claro, por isso que eu digo que você tem que ser fiel, você tem que crer e você tem que andar junto com Deus. Deus cuida até hoje da minha casa, da minha empresa, da minha família, dos meus negócios. E tudo quanto a gente vai fazer, a gente ora, a gente coloca diante dele, a gente pede direção para a nossa pastora, para o nosso pastor, para os nossos líderes. A gente pede direção para pessoas mais idôneas, que têm negócios melhores do que o nosso e vivem melhor também. E a gente se aconselha, porque na multidão dos conselheiros os planos se firmam. Esse é um pouquinho da minha história, resumido, bem resumido. Tem detalhes que eu poderia estar contando para vocês, mas eu contei aqui o meu testemunho de vida em relação ao que eu sou e o que eu tenho hoje. A minha família, os meus negócios, o meu status diante da sociedade, o meu status diante da igreja. Muitas pessoas às vezes não sabem o que nós passamos, mas eu posso dizer que cada luta, por mais desesperadora que ela poderia parecer naquela época, ela não era tão grande quanto o Deus a quem nós servimos.
só nós não enxergávamos isso. A partir do momento que nós enxergamos Deus como grande o suficiente para suprir todas as nossas necessidades e principalmente acabar com todo o nosso sofrimento, aí sim nós lançamos sobre Ele todo o nosso fardo, lançamos sobre Ele toda a nossa preocupação, todas as nossas dúvidas. E aí o Senhor nos abraçou, o Senhor nos abençoou e até hoje é assim. Hoje dificilmente algo pode nos desanimar, a minha Janaína, a minha filha Sofia, porque nós temos um Deus muito forte, um Deus que fala conosco todos os dias. Espero que esse trechinho da minha vida, esse testemunho, possa abençoar você, possa abençoar a sua casa, os seus negócios, possa abençoar o seu plano, o seu projeto. Eu deixo aqui para vocês alguns versículos que eu separei e que podem inspirar vocês. No Salmo 34:8 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Então, esse é o versículo que eu deixo para vocês, que é um dos versículos também que eu carrego. Em Lamentações 3:25 vai dizer assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, busca o Senhor, tenha a sua esperança em Deus, para de crer em homens, para de crer em circunstâncias, para de crer no financiamento, para de crer no carro novo, na casa nova ou na cidade nova que você quer ir, porque aquela cidade, se eu for, vou ter mais oportunidade, vou sair do país porque eu vou ter mais oportunidade. Para com essas coisas, creia em Deus, onde quer que você esteja, a planta dos seus pés, quando pisar, você vai possuir, se você estiver diante do altar, diante dos pés do Senhor. Salmo 37, versículo 3 e 5 diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá, Ele o guiará. Esse versículo é forte, né? A gente vê essa situação, entrega ao Senhor, confia nele, se deleita no Senhor, Ele vai conceder os desejos do seu coração. É isso que eu faço, é isso que a minha esposa faz, a minha filha faz. A gente se deleita em Deus, a gente se agrada do que Ele coloca nas nossas vidas. É claro, tem inveja, tem olho gordo, tem pessoas que olham, sua vida tem, mas quando você está se deleitando em Deus, nas coisas que Ele te diz, nas coisas que Ele tem preparado para você, tudo isso pode ser que venha a afligir você, mas não vai te derrubar, não vai te desanimar. Você às vezes vai até cair ali, sofrer um ataque, sofrer alguma calúnia, mas se firme no Senhor, que Ele vai te levantar e vai fazer ainda mais, vai duplicar, quadruplicar, honrar você 2 vezes mais, assim como fez com Jó, restituiu a ele muito mais do que ele tinha. E aí, mais 2 versículos, a gente finaliza. Jeremias 29, 11 e 13 ao 13 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Esse versículo é muito famoso, né? Ore e busque a Deus de todo o seu coração. Você vai clamar e Ele vai te ouvir. Você vai buscar a Deus e você vai achar. Se você estiver buscando com o seu coração, se você estiver buscando Ele com a sua vida. Do contrário, não vai dar certo. E Romanos, capítulo 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você ama a Deus, saiba que tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Então, se tem alguma coisa acontecendo na sua vida e não está cooperando para o bem, é porque você ainda não declarou o seu amor a Deus, é porque ainda você não declarou para as pessoas de quem você é servo, de quem você é filho. As pessoas têm que enxergar na sua vida um Deus que criou e cuidou e continua cuidando de você e da sua família. Agora, se as pessoas olharem para você e não enxergar Deus, então você não está mostrando para as pessoas o quanto você o ama. É isso que Deus quer,
que você mostre, porque Deus gosta de ser visto em você. Deus ama ser visto através dos seus filhos. Deus ama ser visto através dos seus servos. Então, mostre para as pessoas o Deus que você serve, porque aí sim, então, Deus vai continuar te abençoando para que você mostre cada vez mais, para que eles possam ver na sua vida a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau!